E aí, meus abençoados, tudo bem? Cara, um ótimo dia pra vocês, uma ótima noite. Eu não sei qual é o horário que você tá vendo. E hoje o tema é até relacionado com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, tempo de Deus e tempo do homem. Esse é o tema que a gente está trazendo porque a gente está vendo que muita gente confunde e quer que tudo se resolva no tempo do homem, quando na verdade é o tempo de Deus que manda em tudo. E ele falou que há tempo para todas as coisas, para plantar, para colher, para nascer, para morrer, há tempo para tudo. Então, meus abençoados, esse é o tema de hoje. Gere expectativas, que a tua expectativa seja grande, porque será um vídeo tremendo. Exatamente, meu querido. Cara, até acho que já até encaixa com uma das coisas que eu disse no último vídeo, né? Que ainda vai lançar junto com esse, né? Vamos Depois. lançar junto com esse. Mas no vídeo eu falei sobre a questão da visão, de ter uma visão limitada, que Deus ele tem a visão de um todo, né? Até foi um legal de uma reflexão que eu tive quando eu era mais novo. Já explico a reflexão, mas sobre isso é sobre o tempo. De a gente achar que uma coisa é de um determinado tempo, mas ela precisa ser em outro, porque algum processo precisa acontecer. E Deus ele sabe disso Exatamente. porque ele tem a visão do todo. E a reflexão que eu tinha quando eu era mais novo era sobre. Bom, vou botar vocês para entrar na minha viagem então agora. Vamos viajar juntos, vamos pra cima. Olha, então, cara, já se perguntou sobre, cara, eu tenho livre-arbítrio, certo? Então eu posso escolher minhas coisas. Mas como é que Deus sabe meu futuro se eu posso escolher? Aí fica, cara, não faz sentido, né? Mas eu Sim, entendi que faz sentido, porque isso é a visão limitada do ser humano. Por quê? Cara, vamos imaginar o seguinte, então, vamos imaginar uma maneira simples para tu entender. Deus ele pode saber o futuro se ele saber todas as possibilidades, certo? Então, sim, tipo assim, ó, se ele sabe todas as possibilidades ao mesmo tempo da tua direção, não importando qual aquela que tu escolhe, ele sabe teu futuro. sim. Ele vai saber pra onde tu vai, ele vai saber que, cara, se ele escolher tal possibilidade, ele vai tirar esse aprendizado, ele sabe os caminhos. Porque o que a gente tem que entender é que, antes de mais nada, quem sabe de tudo é o nosso Senhor. E ele nos dá essa oportunidade que a gente chama de livre-arbítrio. O que é essa liberdade de tal forma? E por que ele nos dá isso? Porque, cara, ele não é um senhor, ele não é um Deus de imposição. Ele não quer empurrar aquilo que ele acredita, aquilo que ele é, goela abaixo. Então ele te dá o livre-arbítrio. Por quê? Ele quer que isso seja uma escolha. Que você escolha de todo o coração, de todo o seu corpo, servi-lo. Ele quer servos diante dele. Então, ele quer também que a gente entenda e que a gente aprenda a descansar na palavra dele para que ele faça aquilo de bom e de melhor que ele tem pra gente. Na verdade, eu também acho que isso nem precisa ser de um querer dele. Mas a questão do livre-arbítrio é necessária para que você seja bom. Vou Com explicar. certeza. Vou explicar essa. Cara, não é possível que você seja bom, ou se você seja determinado bom em alguma coisa, tipo, seu caráter é bom, se você não existe escolha. Se tudo aquilo que Sim, você faz é premeditado, então se tudo aquilo que você faz não tem escolha, e você só pode seguir por um caminho, seja esse o caminho do bem, não é você que é do bem, as escolhas foram escolhidas por você. Então se você não tiver um livre-arbítrio, não tem como você evoluir primeiro, que é o que Deus quer, Ele quer que a gente sempre seja a nossa melhor versão, e não tem como você ser bom, né? Você ser declarado santo, você ser declarado bom, não tem como. Porque santo é aquele que é separado. Para você ser separado, você tem que ter escolha de ser separado. E para você ser bom, você tem que ter escolha de ser bom. Né? exatamente. Inclusive, para mim, essa é uma das filosofias por que existia o fruto proibido no Jardim do Éden. Porque se não existisse algo que permitisse eles serem maus, não teria como dizer que eles são bons. Porque tu não deu a possibilidade dele desobedecer, tu não deu a possibilidade dele escolher pelo caminho do mal. Então não existe como tu provar que ele é bom. No Jardim do Éden abre até um, uma janela que a gente pode discutir sobre várias coisas, mas isso ali mostra como o homem foi arrogante. Deus já falou que a gente era a sua imagem e semelhança, que a gente era igual a ele. Mas pra gente desejar, pra gente ansiar por isso e por acreditar em verdades, a gente acabou sendo ganancioso e olha aí o que aconteceu com a gente hoje. Mas o amor de Deus e o tempo dele são de escolhas, e escolhas são fruto de relacionamento. Relacionamento é fruto de procura. Então, cara, você tem que procurar Deus, tem que conhecer Ele, por quê? Porque Ele tem promessa sobre a tua vida. Só que se tu não entende o tempo dele, cara, de nada adianta Ele ter te prometido o mundo inteiro. E acredite, Ele te prometeu. Ele é Deus de tudo. Todo ouro e toda a prata é dele. Então, se tu tá passando problema financeiro, é no tempo dele. Problema emocional é no tempo dele. Só que, cara, tu conhece as promessas que ele tem pra ti, tu conhece a palavra dele.
E aí fica essa reflexão, entendeu? Quanto tu tem buscado a palavra do Senhor para te entender o tempo dele e cuidar também dessa tua ansiedade, que já foi tema de um vídeo. Então procura aí para te dar uma estudada. O que seria ansiedade na tua vida? Muitas das coisas, até às vezes quando a gente lê a Bíblia, é importante saber essa questão do tempo de Deus. Muitas vezes a Bíblia fala, tipo, um dia, não sei o que, aconteceu tal coisa, mas esse dia, no tempo de Deus, não necessariamente é um dia no tempo do homem, né? Uma das coisas até que eu tinha sobre isso era a questão da criação da Terra, né? Porque se você for procurar, né, uma das coisas que o povo às vezes se embabaca é sobre a questão de ciência e fé, né? E achando que uma bate de frente contra a outra. Mas eu acredito que as duas se complementam. Então, se você estudar a fé, você pode ou ter a interpretação do que aqueles dias da criação de Gênesis não foram dias humanos, né? Ou também você pode ter a interpretação que eles foram em dias separados, não em dias corridos. Sim. Também não diz necessariamente que foram em dias corridos. Ou uma terceira ainda, que quando Deus ele criou a Terra, ele já criou ela com idade, né? Assim como ele criou Adão, ele já criou Adão velho, não criou Adão bebê. Sim. Ele pode ter criado a Terra já adulta, ou seja, com tudo aquilo que teria do histórico que a gente estuda hoje, que parece que a Terra já é velha, lá. Então tem algumas coisas que são do tempo de Deus que a gente precisa saber da interpretação. Claro que é muito bom, mas a utilidade disso é justamente ter a humildade de entender que a gente não está no controle das coisas, né? E que é Deus que ele decide quando as coisas devem acontecer, porque justamente... Mas tu falou um ponto que eu acho muito importante. É porque a gente mede o tempo de Deus com a nossa cabeça, com o nosso relógio. Cara, a gente mede muita coisa de Deus com a nossa cabeça que não encaixa. E tu falou ali, tu brincou e fez até analogia, brincadeira, né? Um dia no tempo de Deus não é necessariamente um dia aqui. E o que ele espera, o que de entendimento é a gente entender isso, que, cara, não é no nosso tempo. E é que nem tu falou, são processos. Às vezes o que falta para te alcançar certas coisas, ele já falou que está no tempo, mas tu precisa aprender, tu precisa curar o teu coração. E tem uma passagem bíblica que está lá em Isaías 40:31, que ela diz assim, ó: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas tá ali, ó: mas aqueles que esperam no Senhor. Aqui está o segredo. Tem que aprender a esperar no Senhor. E até que se cumpra a palavra dele, tu vai fazer aquilo que está nas tuas mãos. Cara, também tem um exemplo do guerreiro lá, trabalhou na Bíblia, acho que foi Jacó, se eu não estiver falando besteira aí, que trabalhou 7 anos, foi sim, foi Jacó. Isso foi Jacó. 7 anos pelas esposas, né? Tem gente que diz que foi 14, mas não é bem isso, né? Ele trabalhou 7, casou com uma, casou com a outra e depois trabalhou mais 7, né? Pela promessa, mas ele casou Exatamente. com as duas. E esse foi um caso de espera, né? Foi um caso de fé. José foi um caso de fé, um caso de espera, porque José ele nunca abandonou sua fé e sempre esperou em Deus. Ele, não, né? Ele teve aquela promessa que ele não teve prudência necessariamente e compartilhou com os irmãos dele que tinham ciúmes. Ele não teve essa prudência. Então foi vendido como escravo e tal, mas no fim das contas, a promessa que um dia ele fez aconteceu. Porque ele estava embaixo de uma palavra, né? E que mais uma promessa do que isso? Existiu um momento onde Deus falou que da linhagem de Davi viria um rei que permaneceria no trono para sempre. Quem é esse rei? Jesus. E essa promessa está quanto? Há muito tempo atrás ela foi cumprir quando Jesus veio. Naquela época, eles já estavam esperando o Messias. Os judeus eles esperavam o Messias. Então essa foi uma promessa de Deus que eles entenderam sobre esperar, né? Muitas das coisas da Bíblia a gente vê sobre essa questão de esperar, ou quando não espera dá problema, ou quando você, né, quando você trai a Deus também dá um problema, né? Como a gente pode ver com os castigos de 40 anos no deserto, essas coisas, mas tem vários momentos de espera, né? Porque aquilo, toda ação tem uma reação. E vai ter uma consequência da tua atitude. É até baseado no que tu falou ali de Jacó, ter trabalhado 7 anos, ter casado, depois ter trabalhado mais 7 pela promessa. Aqui tem um versículo que ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Cara, aqui tá dizendo, no tempo certo a gente vai colher aquilo que a gente plantou, e o tempo certo quem define é o Senhor. A única coisa que ele pede pra gente fazer é não desanimar. Quantas vezes tu já desanimou e tu estava às vezes um passo de conquistar? Eu tenho até um exemplo, tava conversando com meu irmão e ele falou de um ex-colaborador que ele falou,
pô, tô cansado, tô trabalhando, não tô vendo o resultado. Ele falou, cara, calma, o resultado vem a partir de 6 meses, tu tá querendo clientela agora, tu tá isso, não, pô, tô cansado, vou sair. Tem certeza? Não quer esperar? Não quero. No outro mês, a carteira desse cara que saiu foi a que mais cresceu, sei lá, 130, 150%. Por quê? Porque ele desanimou e não continuou. Ele estava sobre uma oportunidade, ele estava sobre alguém orientando ele, falando, cara, é 6 meses, ele estava lá 3, 4, se eu não me engano. Ele desanimou, ele não teve o resultado. Às vezes com Jesus é o mesmo, às vezes não, eu tenho certeza que é. E é aquilo, quantas vezes isso já aconteceu contigo? Tu estava prestes a realizar um sonho, um objetivo e tu não realizou porque tu desistiu, porque tu desanimou, porque tu foi fraco de cabeça e fraco da palavra. Cara, uma das coisas que eu até volta e meia conversava com o nosso pastor é que, cara, não dá pra morrer na praia. Imagina você Exatamente. correr a sua vida toda e morrer na praia. Se remar, Cara, remar, remar e... isso é uma parada boa de se manter na fé. Eu acho que quanto mais tempo você se mantém na fé, pelo menos você consegue usar isso a seu favor. A falar, mano, eu já remei até aqui, velho. Eu não quero morrer na praia, sabe? Exatamente. Tipo, aquele cara que tá convertido já há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Cara, ele já remou até aqui, ele já passou por muita coisa, já passou por muita batalha. Que vai querer morrer na praia? Não, Não mano. vai. Ele Não vai vai querer querer viver a abandonar promessa. tudo pra morrer na praia, né, mano? Então, cara, muitas das coisas a gente acaba morrendo na praia. Eu acho que existe um exemplo na palavra de Deus sobre Elias e Eliseu, sobre uma parada que Elias fugiu, né? Eu acho que foi por causa de Isabel e tal, ele fugiu Sim. ali da. O máximo que eu acho que foi pregado no último arena, eu acho que sobre isso. E aí veio o substituto dele, que foi Eliseu. E Eliseu recebeu porção dobrada, porque Eliseu permaneceu, né? O galardão dele foi dobrado. Mas Elias, se tivesse permanecido, teria recebido. E é o que eu falei e tu reforçou muito bem. Às vezes a tua promessa, tu viver aquilo que tu tem esperado, tá naquele próximo passo que tu não tá dando, tá em acreditar, às vezes naquela venda, às vezes naquele negócio. E cara, tudo isso se baseia em tu conhecer a tua palavra para te entender o tempo de Deus e a promessa que ele tem para tua vida. Porque ali ele diz, a gente já citou isso em alguns vídeos, cara, a Bíblia é o manual da tua vida. Tem tudo para todos os momentos. Só que para isso tu precisa conhecer e tu precisa entender do tempo de Deus. Eu sei que às vezes a gente é impaciente, a gente é inseguro, a gente tem medo, só que aquilo, aonde há espaço para o medo, não há espaço para fé. Então, cara, quando tu tem fé, quando tu acredita em Jesus, tu não pode ter medo. Cara, um bagulho que eu vou falar é assim. Já reparou sobre a questão de manual, né? Já reparou o que acontece quando alguém que não tem conhecimento, ele opera alguma coisa que necessita? Vou dar o exemplo do computador. Cara, o computador é engraçado, porque eu sou um cara de TI, né? Então eu entendo do computador. Mas é muito engraçado quando tem muito erro bobo, assim, quando o pessoal mexe. Mas o pessoal é porque não tem conhecimento, não entende como funciona a máquina, então ele vai encher, ele usa a máquina como não deveria. Sim. E aí ele começa a reclamar, a xingar que a máquina não funciona, que isso não acontece, não sei o quê, mas é porque ele está usando errado, né? É a mesma coisa que você começar a reclamar da sua vida, mas você não segue o manual. Ah, minha vida tá dando errado, segue o manual que dá certo, mano. E o manual é o quê? O manual é a Bíblia. Tu tá munido da palavra? Tu tá com o coração tranquilo para cumprir a palavra de Deus? E é quem tu falou, cara. Se imagina assim, ó, cara, tu tá indo para uma guerra e tu por escolha tu não quer levar a tua ferramenta, a tua armadura, não quer levar a tua espada. Cara, tu tem a tua espada ali, ó. Cara, tem aplicativo da Bíblia. Pô, não gosta de físico. Tem aplicativo, lê, estuda, tem vídeo no YouTube, vai se munir da palavra. Só que nem isso tu faz. Aí como é que tu quer que as coisas aconteçam na tua vida, sendo que o básico tu não faz? Ele não vai fazer por ti. Ele vai fazer aquilo que cabe a ele. O que cabe a ti, o que ele te deu oportunidade, o que ele te deu poder de escolha, ele não vai. Então tu tem que saber diferenciar o que é ele que tem que fazer e o que é você. E para isso tu precisa conhecer a palavra, para te entender tempo do homem e tempo de Deus e não confundir. Às vezes tu tá achando que a promessa não tá se cumprindo porque ele não tá te honrando, mas às vezes é tu que não tá disposto, é tu que ainda não aprendeu o que tinha que ser aprendido. Então tudo isso ele vai entrar nesse cerne para te entender a tua promessa e entender o momento que tu está vivendo. E outra coisa, né? Deus muitas vezes ele tenta nos ensinar aquilo que a gente não sabe, né? No último vídeo que a gente fez, a gente falou sobre ansiedade. Uma coisa que bate muito com esse tema de tempo de Deus e tempo do homem é justamente isso. A gente parou de entender como é esperar. A gente parou de esperar pelas coisas. Cara, pensa assim comigo. Quando a gente era na época, muito tempo atrás, na época até de Jesus ou na época até anterior,
tudo que a gente comia, a gente tinha que plantar, a gente tinha que caçar. Se fosse caçar, tu tinha que tirar a pele, ferver a carne, etc, limpar, tirar sangue, blá, blá, blá. Olha o trabalho. Para tu comer uma fruta, para tu comer um vegetal, tu tem que plantar, regar, espelhar. Cara, como eram essas pessoas? Tu acha que elas não esperavam mais o tempo de Deus? Claro que sim, cara. Porque elas aprenderam a esperar. Hoje tu quer comer um negócio, vai no mercado e compra. Tu quer comer uma carne, tu compra até assada. Tu quer um rango, pede no iFood. Tu quer comprar alguma coisa para tua casa, pede no Mercado Livre. Cara, nada tu precisa esperar. Nada. Nada. Ah, eu quero esperar um dia que a temperatura esteja mais fresca para fazer tal coisa. Liga o ar-condicionado. Cara, entende como a gente tem muita facilidade? O acesso está muito grande, né? Uma das coisas que eu acho que a gente deveria falar no canal é a tecnologia, sobre a tecnologia. Por quê? Porque para mim a tecnologia ela é outra coisa, como alguma das muitas que eu já citei, que são bênçãos e maldições ao mesmo tempo. Jesus, Deus, ele deu o conhecimento para a gente sabe fazer a tecnologia, porque a tecnologia sim nos ajuda. Mas o problema é que muitas vezes a gente se torna escravo, né? E escravo da tecnologia, ela basicamente acaba com os nossos pensamentos e a nossa Sim, total. visão de vida, né? E uma das coisas que ela acaba é justamente com o tempo. E eu Noção falo, de tempo. a gente tá virando escravo de nós mesmos, essa é a real. Porque a gente que tem criado essa tecnologia, a gente tem criado essas facilidades, cara, só que a gente quer tudo para ontem, a gente tá ansioso no nível nunca visto. O tanto de problemas que tem, crianças, jovens ainda, que nem estão no mercado de trabalho, o tanto de problema com ansiedade, o tanto de problema com essa questão de tempo, de imediatismo, que, cara, a gente facilitou, só que o mundo não é assim, o mundo não é rápido. Sabe qual é a realidade? A realidade é que a evolução biológica ela não acompanha a evolução tecnológica. Exatamente. Né? O que eu quero dizer com isso? Exatamente. Cara, a tecnologia vai evoluir, teu corpo não vai evoluir ao ponto de ser adaptado a isso. Né? Então, por isso que muitas vezes tem gente com problema mental, problema de vista, problema disso, daquilo, por causa da tecnologia. Porque a gente usa, a gente não evolui da mesma maneira, cara. Mano, se você vê como era a tecnologia 50 anos atrás e como ela é hoje, é absurda a diferença. Mas vê o quanto o ser humano, como ser vivo, evoluiu. Cara, não Sim. foi muito. A gente evolui mais por causa do conhecimento. Só que é louco, né? Porque assim, ela evoluiu, às vezes o que ela demorou 50 anos para evoluir, ela não vai demorar mais 50 para evoluir, vai ser muito mais rápido. Por exemplo, o pessoal tá falando aí em 10 anos de carros voadores, de 100% elétrico. E cara, eu acho que é uma realidade distante, só que nem a gente tava falando, essa tecnologia ela tem vindo tão rápida e de uma forma tão abrupta. Cara, eu não sei o que seria o dia de amanhã, eu não sei do que o ser humano é capaz. Só que uma coisa eu sei, a gente não pode ficar sem a palavra do Senhor, porque ela é que nos guia, ela que vai nos dar o norte, ela que vai acalmar o nosso coração, ele que vai estar contigo nos dias bons e nos dias ruins. Cara, isso independente da tecnologia, independente do avanço, independente de tudo. É tu e ele e você entender isso. E entender que, cara, o mundo, a informação ela tem vindo de forma tão rápida, só que nem tudo vai ser assim. E você tem que entender esse processo e quando vai ser e quando não vai, para que teu coração fique em paz e para que você não tenha ansiedade também. E eu quero agora entrar num tema final, eu acho, sobre a questão de tempo. Eu sei que tu tem muito mais coisa para falar, mas existe um versículo lá em Eclesiastes que fala sobre vários tipos de tempo que há sobre a vida, né? Que é aquele tempo disso, tempo daquilo outro. Mas ele fala assim, há tempo de todas as coisas debaixo dos céus. E existe um tempo que eu queria enfatizar, que muitas vezes a gente esquece. Na nossa correria do dia a dia, a gente está sempre a mil, sempre correndo atrás da máquina, como Sim. diz o meu pai, sempre louco. Mas existe o tempo de quê? O tempo de descansar, meu querido. O tempo de descansar, ele é muito útil. Cara, você já reparou um segredo na Bíblia? Quantos dias demorou a criação? 7. Mas em quantos dias foi feita a criação? 6. O último dia, Deus o quê? Descansou. Cara, se ele, que é onipresente, onipotente, tudo aquilo que ele é, ele descansou, porque tu, mero mortal, não vai. Claro, eu não estou dizendo para você ter preguiça, para você não fazer as coisas, mas você tem que reconhecer seus limites, o tempo de esperar, o tempo de descansar sobre as coisas. E hoje a gente está tão imediatista, tanto querendo as coisas, tanto correndo atrás da máquina e fazer dinheiro, e arranjar um emprego, e fazer faculdade, e isso e aquilo, e arranjar a varoa, e não sei o quê, e saber mais. Cara, é que a gente não para um segundo. E fica até a reflexão, acho até bom a gente finalizar o vídeo por aqui. Cara, quanto tempo tu tem descansado? E descansado na presença da palavra dele. Quanto tempo, assim... Só que, claro, para que tu descanse, tu precisa fazer. Fazer por onde?
Porque é aquilo, beleza, ele descansou no 7º dia, só que nos 6 ele trabalhou e ele deu o nome dele. Então não é assim, trabalhei 1 hora, eu vou descansar 3. Também não. Tem que ter um certo equilíbrio. Então entenda, trabalhou, se recompense, descanse, descanse na palavra. E descansar de fato, cara, descansar de tudo para que tu se renove no Espírito Santo, para que tu se encha dele e que tu possa voltar renovado para honrar cada vez mais o nome dele. A gente já falou aqui sobre o trabalho. Então o trabalho tu vai trabalhar como se fosse para ele, porque é para ele. Você está honrando o nome dele e que você tem esse entendimento para descansar. E aí fica, acho até para a gente encerrar, você tem descansado na palavra, você tem entendido qual é o tempo de Deus e às vezes quando tu tá apressando uma coisa que não é para ser apressada? Tem até mais uma última coisa para falar. Eu não lembro onde é que está esse versículo, mas eu sei que tá. Que Paulo ele fala umas vezes sobre dar socos no ar. Que é você fazer as coisas e não alcançar o objetivo porque aquilo que você faz é inútil. Para mim, você trabalhar ou fazer as coisas enquanto você está exausto, que você não usou o seu tempo correto para descansar, é como dar socos no ar. Porque, cara, você está cansado, você está exausto, você não sabe, você não está ao seu 100%. Então, tudo aquilo que você vai fazer não vai estar no seu 100%. E a gente já falou no trabalho, que quando a gente não faz algo bem feito, a gente tem que refazer. Então, cara, se você faz algo cansado, que você não teve seu tempo para realmente botar a cabeça no lugar, descansar, o tempo para entender aquilo que você está passando, Sim. você não vai fazer certo. E até, cara, eu vou até dar um exemplo no meu dia a dia. Quando a gente é programador, a gente às vezes arranja um bug, e eu acho que todo mundo que for programador que está assistindo, ele vai poder se relacionar a isso. Que a gente às vezes acha um bug e fica a noite toda entendendo aquela porcaria e não consegue. E aí uma hora a gente desiste. A gente dorme, descansa bem, na outra noite, na primeira 5 minutos a gente acha a solução. Por quê? Porque estava descansado, porque parou um tempo A para mente estava espairar a livre, né? cabeça, livrar a mente. Cara, e isso que é dar socos no ar. Às vezes, cara, tu tá cansado e tu tenta fazer as paradas. E não vai dar certo, cara. E Não às vai. vezes tu precisa saber a hora de parar. Então, entendam. Vê se não tá no tempo de tu parar. Opa, deixa eu descansar. Desacelera. O relógio, a corrida que tu tá correndo é contra você mesmo. Então entenda qual é o teu tempo. É tempo de plantar, é tempo de trabalhar, ou é tempo de descansar agora. Entenda qual é o seu tempo. Tempo de esperar, né? Exatamente. Fechou, meus abençoados? Cara, não se esqueçam, se fez sentido pra você, curte, comente, compartilha. A gente quer entregar esse conteúdo ao máximo de pessoas possíveis, por isso que a gente está criando, a gente está compartilhando, a gente está estudando. Então que faça sentido pra você e vamos ganhar vidas pra Cristo. Vamos pra cima. Fechou? E vamos por mais.